Boa noite para todos os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite. É um imenso prazer e alegria estar nesse primeiro estudo aqui na nossa igreja do Agapião. Eu peço a todos que acompanhem, né, das suas lives aí, e vai ser um estudo para a honra e a glória do santo nome do Senhor. Vai ser um estudo sobre Salmos, né, e o Senhor Jesus vai estar presente e já capacitando cada dia mais esses meninos aqui que estão na presença do Senhor. A gente tem um apreço muito grande por esses dois professores que vão estar conduzindo essa primeira lição aqui na igreja da Agapiama. Nunca fizemos isso, né? Então tem sempre uma primeira vez um aprendizado para a gente estar aprendendo o que é bom na casa do Senhor. Então esse negócio de ficar em casa, ele nos abre bastante porta para a gente aprender outras saídas para estar falando do Evangelho do Santo Nome do Senhor. Eu queria que na sua casa você fechasse seus olhos, né? A gente vai fazer essa oração de início, depois vou estar passando para ele, estar conduzindo esse estudo para a honra e a glória do Santo Nome do Senhor. Deus eterno, poderoso, te damos graça, te rendemos louvores nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa de oração. Pai eterno, abra, Senhor, nosso coração e nosso ouvido para ouvir, Senhor, a tua palavra nessa noite. Senhor, conduza, Senhor, que venhamos, Senhor, aprendermos junto, meu Deus. Usa, Senhor, para a glória do teu santo nome, para aquele que ouvir, Senhor, esse estudo, essa palavra, que possa, Senhor, ter uma comoção no seu coração. Que a palavra possa adentrar e fazer efeito, Senhor, porque não adianta só ouvirmos e guardarmos, mas temos que colocar também em prática. Por isso, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola bíblica. O projeto de hoje é a gente abençoar você através da palavra. Eu sou o Maciel. E eu sou o Elias. Amém? Irmãos, apenas para situar os irmãos acerca de como iremos fazer. O propósito é a gente dar início aos estudos e dividiremos essas lives em 5 partes. Falaremos acerca dos Salmos nos seus 5 blocos. Isto é, bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4 e bloco 5. Isso porque o livro dos Salmos ele pode ser dividido nesses 5 blocos. São 150 salmos, eles são divididos. O primeiro bloco vai do Salmo de número 1 ao 41. O segundo bloco, que é a aula da semana que vem, vai do Salmo 42 ao Salmo 72. O terceiro bloco vai do Salmo 73 ao Salmo 89. O quarto bloco vai do Salmo 90 ao 106. O quinto bloco vai do Salmo 107 ao 150. Quando a gente entrar, faremos uma introdução, falaremos acerca do que o bloco de desses salmos vai apresentar, o que tem de característica comum, quais são os seus principais autores. E desse bloco escolheremos uns salmos para estar ministrando a vida dos irmãos. Hoje falaremos acerca do primeiro bloco e nesse bloco o salmo escolhido para ministrar a vocês será o salmo de número 1. Queríamos ter tempo suficiente para falar de todos os salmos, presbítero Elias, mas aí a gente duraria alguns meses fazendo isso. E cremos que daqui a pouco já poderemos, as igrejas estarão liberadas para fazer o culto, então possivelmente não haverá necessidade. Contudo, trabalharemos para ter o cuidado de trazer para vocês esse estudo dividido em 5 blocos. Amém? Já inicio, você quer começar com a leitura? Vamos iniciar com a leitura do Salmo 1. Esse salmo é o Salmo de Sabedoria e vem tratando sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então o Salmo, no verso 1, ele diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o contexto do Salmo.
E no verso 1, né, ele entra com a felicidade do justo, quando ele trata de alguns preceitos, algumas condições de vida, ou algumas condução da própria vida, em que ele vai tratar o que não se deve, e o que deve evitar, e o que deve se fazer. Então, neste comentário agora, a gente vai pegar um versículo para cada um de nós, certo, Marcelo? E aí a gente vai nos conduzindo esse salmo até a sua explanação, até o verso 6. É contigo o verso 1, querido. Irmãos, o salmo de número 1, ele é um salmo anônimo, tá? Ele não tem o seu autor descrito, embora dos 150 salmos, 51 são anônimos, 73 são de Davi. Então sobrou pouco para dividir para os demais autores, né? Então sobrou 99, dos 99, 73 é de Davi, dos 73 de Davi temos mais 12 de Asaf. No versículo de número 1, ele começa com o termo bem-aventurado. O termo bem-aventurado, ele significa mais do que feliz, muito mais do que feliz. Então ele fala que mais do que feliz, a palavra varão, que era substituir por homem ou por mulher, mais do que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O texto ele já abre dizendo que a alegria está em não andar no conselho do ímpio. O ímpio é aquele em quem não há justiça, o ímpio é aquele em quem não há amor de Deus, o ímpio que não há temor de Deus, o ímpio é aquele que não tem preceitos de Deus para nos passar, o ímpio geralmente é aquele que anda na injustiça. E o primeiro cuidado, se você quiser ter uma vida feliz, é você não seguir os conselhos deles. É você não andar segundo o conselho do ímpio. Porque ele não tem padrão de vida para trazer para você. Ele não tem exemplo de vida, ele não tem fruto na vida para nos aconselhar. Geralmente, a Bíblia também fala que na multidão de conselhos há sabedoria. E isso é interessantíssimo da gente ver. Então, na multidão de conselhos, a sabedoria. Perceba que não é em um conselho a sabedoria. Então, há uma necessidade da gente ter conselhos? Sim, isso é importante. Mas mais importante do que você receber conselhos é você escolher quem dá conselhos, quem que é a pessoa, quem que é o grupo que você escolhe para que possa aconselhar a tua vida. Geralmente você vai escolher pessoas que primeiro você nutram admiração. Segundo, que tem um exemplo de vida para te passar. Não dá para alguém dar conselhos sobre finanças se tiver falido financeiramente. Não tem fundamento. Né? Não dá para alguém que não é constante acerca da presença nos cultos falar sobre ir ou não ir na igreja. Não tem fundamento. Então isso é para tudo na vida. Então, para se dar conselhos, você precisa, no mínimo, escolher uma pessoa que tenha tempo, que tenha vivido com aquilo. O texto vai falando assim, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores. O se deter no caminho dos pecadores, ele é seguido depois com se assentar na roda dos escarnecedores. Perceba, irmão, que tudo, na verdade, ele vai ter uma sequência. Eu não sei se você consegue perceber isso. Mas começa com ouvir conselhos, começa com o parando no caminho, e daqui a pouco está se assentando para compartilhar. Você se assenta com o propósito de compartilhar algo. Exemplo, eu e o presbítero Elias estamos assentados aqui, compartilhando da palavra com você. Então, todas as vezes que nos assentamos para compartilhar de algo. Para me sentar para compartilhar a palavra com o presbítero Elias, primeiro a gente conversou e chegamos num consenso. Depois do consenso, a gente se deteve no caminho de estudar, de meditar, de ler, de preparar. E por último, nos assentamos para poder compartilhar da palavra de Deus. Então, o caminho do pecado, irmãos, você precisa tomar muito cuidado, porque ele sempre vai começar com um conselho. A vida de santidade, uma vida de pecador, ele começa sempre com um conselho, às vezes com algo inofensivo, às vezes com algo pequeno, mas ele vai tomando proporções. Daqui a pouco você se detém no caminho e por último você começa a compartilhar das práticas. E a Bíblia fala que se você se deter, que se você andar e que se você começar a compartilhar, não haverá alegria na tua vida, não haverá motivos para alegria, não haverá motivos que possam trazer graça para a sua vida. Então, existe uma continuidade. Se deter no caminho é parar, é verdadeiramente admirar de certa forma. Se assentar na roda dos escarnecedores é compartilhar
da prática. Então, se você quiser ter uma vida feliz, irmãos, o Salmo de número 1, no versículo ainda de número 1, fala para você não ficar ouvindo conselhos. É interessante você separar aqui, porque tem pessoas que dão conselho na vida da gente hoje sem que a gente peça. Não é, presbítero Elias? Então, grátis. Existe conselhos. Tem um ditado que fala que se conselho fosse bom, se vendia, não se dava, né? Porque na multidão de conselhos há sabedoria. E significa que você vai ouvir muitos conselhos. Muitos. Mas muitos conselhos. Agora, a sabedoria, você vai precisar escavar dentro desses conselhos. Há um texto em Isaías também que é muito interessante, que ele fala acerca dos títulos de Jesus. E quando ele vai falando acerca dos títulos de Jesus, ele fala, dentro deles, ele vai falar assim, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade e maravilhoso conselheiro. Ele abre como maravilhoso conselheiro. Então, o meu Jesus, ele é maravilhoso conselheiro. Então, irmãos, é muito bom você ouvir conselhos dos seus pais, de repente de pessoas que te rodeiem e que tenham estruturas para te dar conselhos. Mas não existe um conselho mais útil do que a palavra de Deus. Então, está na dúvida, está precisando de um conselho, não deixe de buscar o conselho de pessoas a qual você tem uma admiração e a quais tem padrão de vida para te aconselhar. Mas sempre, pegue esses conselhos e coloque sobre o crivo bíblico, porque o maravilhoso conselheiro sempre será a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Isso é o que não pode fazer, né? Isso, para você ser feliz, é o que você não deve fazer. Agora, o verso 2, ele entra com uma condição, ele diz, antes, ou contudo, você deveria fazer outra coisa. E ele dá um conselho aqui, ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ter o prazer na lei do Senhor não é o que alguns entendem, que deve ler a Bíblia como um jornal de vez em quando. Não é, isso não é ter prazer na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor é mais ou menos quando os 2 discípulos no caminho de Emaús andavam e o Senhor se aproximou deles. E lá na frente, como eles andavam conversando, quando chegou lá na residência deles, quando Jesus já desaparece deles, eles falam, contudo não nos ardia o coração, quando ele falava da sua palavra. É ter no coração esse amor, esse apego, esse ardor, essa vontade dos preceitos do Senhor. É ter prazer nisso, é tirar um dia, não só um dia, tirar um tempo da sua vida para se meditar na lei do Senhor. E essa lei, uma vez que você medita nela, meditar não é só você ler como ler um jornal. Há pessoas que nem leem, só abrem a Bíblia e deixam exposta, como se as letras da Bíblia tivessem algum poder, alguma proteção. Algumas casas deixam até a Bíblia aberta. Não é esse o sentido. O sentido aqui diz que você deve ter prazer na lei do Senhor. É ter prazer em obedecer à vontade de Deus. É ter prazer em fazer o que Deus requer que nós façamos. Isso é ter prazer na lei do Senhor, é se dedicar a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que filhos dele são aqueles que ouvem e obedecem a sua voz, a sua palavra. Não adianta ouvir e não obedecer, ouvir a palavra de Deus e não executar, ouvir e deixar para lá. Esse aí é como ter um ouvido assim, só passa, não medita. Agora, ter prazer na lei do Senhor é quando você se alegra, quando Deus fala com você. É você ter prazer quando Deus te chama a atenção, mesmo às vezes sendo uma atenção para você se corrigir, mas você ainda tem prazer. Então você ainda gosta daquilo, porque a Bíblia diz que bem-aventurado aquele a quem o Senhor corrige, porque ele açoita e corrige aquele que ele ama. Então, se você está sendo corrigido, você está sendo amado. Então, essa parte aqui, ó, você ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, não quer dizer que você não possa tirar um tempo para você dormir. Não, não é isso. É você ter essa meditação no seu coração. Existem pessoas que ficam meditando em tragédia, ouvindo coisas ruins e não conseguem dormir à noite, porque não tem paz mais no seu coração. Ele medita só em coisas ruins, ouve notícia ruim,
ouve e comenta e medita só em coisa ruim. Então a Bíblia te dá um conselho: medita na lei do Senhor, de dia e de noite, tenha prazer nisso, em dedicar um tempo para separar isso e ter essa meditação no seu coração. E nessa meditação, eu creio que Deus fala muito através do seu Espírito Santo e da sua palavra. Eu acho interessante, presbítero Elias, o senhor estava falando aqui acerca do versículo 2, acerca do prazer fantástico, e assim, na hora que ele termina, fala assim, medita de dia e de noite. Eu vejo muito essa questão do meditar de dia e de noite, não como os períodos determinados por Deus, como o irmão falou, por exemplo. Tem gente que fala assim, então eu vou ler 2 vezes por dia e tá tudo certo. Não, eu acho que assim, é muito mais realmente como o irmão falou, tipo assim, a questão de ser de dia e de noite, é mais ou menos assim, todos os momentos da sua vida, né? Então, está no momento de alegria, está durante o dia, medita na palavra. Está nos momentos de luta, de dificuldade, medita na palavra. O que a gente vê agora, principalmente diante da crise que a gente está vivendo, muita gente agora, durante a noite, meditando na palavra, que é os momentos de crise. Agora, nos momentos que a crise passar, que virão os dias, aí a gente se esquece da palavra. Né? Aí a gente abandona a palavra, que é o que o irmão acha. Tem que ser de dia e de noite, né? Nos dois períodos. Quando vai bem e quando vai mal, em todos os períodos. Há pessoas que se lembram mais de Deus no sofrimento, né? Eu acho que a maioria, né? Então, Deus está se fazendo lembrar. Vamos Deus está te fazendo lembrar. Versículo de número 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando ele fala assim, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, irmãos, ele usa o símbolo de árvore. A árvore é algo primeiro que você vai ter que entender que não existe uma idade determinada para uma árvore. Ela não vai viver 15 anos e vai morrer naturalmente. Então a árvore ela tem uma condição de constância muito grande. O que é interessante você notar é que assim, uma árvore geralmente ela não cresce do dia para a noite. Mas o seu crescimento é constante. Isso é interessante de ser observado. Porque às vezes no reino de Deus a gente pensa que a gente precisa crescer do dia para a noite. Então eu aceitei Jesus hoje, amanhã eu preciso ser obreiro, amanhã eu preciso ser pastor. E é um negócio, às vezes, feito de qualquer jeito. E não é assim que funciona. O crescimento do crente, quando ele está plantado junto a ribeiros de água, ele vai acontecer como consequência da sua vida com Cristo. E naturalmente ele vai crescendo na fé, vai crescendo na fé, vai crescendo na fé. Ele não para de crescer nunca. Ele sempre vai crescer na fé. E esse crescimento na fé vai ser tão constante que vai chegar um momento que ele vai estar forte diante dos problemas. Percebam que as árvores que são fortes, que recebem alimentos e nutrição no momento certo, elas não tombam com qualquer vento. Não é qualquer tempestade que vai derrubar uma árvore. Não é qualquer tempestade que vai tirar ela do seu lugar. Não é qualquer força que vai pegar ela e vai tirar ela da terra. Isso também é interessante. Porque quando começa, qualquer coisa pode arrancar ela do chão. Mas conforme ela vai crescendo, não é mais qualquer coisa que tira ela da estrutura. E a gente precisa aprender que se eu estiver plantado junto a ribeiros de água, eu preciso crescer no reino. Eu preciso hoje ser um crente melhor do que eu fui ontem. Eu preciso hoje ter uma fé maior do que eu tive ontem. Eu preciso aprender constantemente da palavra. Eu acho que na palavra de Deus e no reino de Deus, a gente precisa ter noção de que quanto mais anos na presença de Deus, mais eu conheço do caráter de Deus. Só que quanto mais eu conheço, mais eu sei que não sei nada e mais eu preciso aprender. E mais eu preciso crescer. E essa condição, irmãos, vai te dar vida. E vai deixar você continuando crescer na presença de Deus. Tem pessoas que deixaram de crescer na presença de Deus porque já acham que estão muito grandes. Já estão muito gigantes na presença de Deus. Então eles param de meditar, de evitar andar no caminho do ímpio, de se deter no caminho dos pecadores, e já não tem prazer na lei do Senhor. Então todo esse crescimento, ele perde, e aí ele começa a perder aquilo que deu crescimento para ele. Daqui a pouco ele começa a apodrecer. Isso é muito importante a gente tomar cuidado. Aí ele fala, se está plantado junto a ribeiros de água corrente, dá o seu fruto na estação própria. Isso aqui é interessante. Na estação própria. Então, existem árvores, isso aqui é interessante você saber, que ela não tem uma estação própria, ela vai dar fruto o ano todo.
Existem árvores que, se ela for bem nutrida, bem alimentada, com os nutrientes corretos, Ezequias, pastor, presbítero Elias, que elas vão dar o fruto no momento determinado para ela dar o fruto. E se em algum momento do ano aquele nutriente não vir, ou ela passar por algum problema na sua planta, uma estiagem ou alguma outra situação, isso compromete o resultado do fruto determinado. Então, o que é interessante, primeiro, é que existe um momento determinado para frutificar. Você precisa entender isso. Existe um momento determinado para a gente dar fruto no reino dos céus. A gente vai dar fruto de maneira constante, porque é determinado pelo Senhor isso. Só que este momento também é determinado pelo Senhor. Então a gente precisa entender que, eu gosto quando Salomão passa pela sua vida e ele já chega na sua experiência, e ele escreve lá Eclesiastes. Eclesiastes é o livro de um homem experiente, de um homem já velho, e ele fala assim, existe um momento determinado para cada coisa debaixo do céu. Há momento de ajuntar, momento de separar, momento de chorar, também é momento de festa. Então, irmãos, para tudo existe um momento determinado. Estamos passando um momento de crise como antes não houve, mas haverá um momento de congregarmos juntos novamente, de estarmos nos reunidos novamente. Isso é importante, né? Então, existe um momento determinado, cujas folhas não caem. Eu gosto da segunda parte que fala assim, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra prosperidade nos dias de hoje está sendo usada de maneira muito vaga, de certa forma. Ou senão ela é muito relacionada à questão financeira. Então, próspero é aquele que tem uma conta bancária com alguns dígitos. E isso não é sinônimo de prosperidade. O próspero, quando você vai olhar à luz da Bíblia, próspero é aquele que começa e termina algo. A prosperidade está muito mais ligada em o começar e o concluir algo do que propriamente a questão financeira. E se tu olhar isso e você usar isso como crivo para a prosperidade, tu vai perceber que tem muita gente que começa e não termina. Tem muita gente que inicia um projeto e não conclui. Tem muita gente que dá início a algo e não leva isso à frente. E às vezes dentro da igreja acontece muito isso. E isso é um símbolo de falta de prosperidade. Se a pessoa não é próspera, ela não tem cabativa em nada, ela só tem iniciativa. Então ela abre um monte de projetos, mas não consegue concluir nenhum, Ezequias e pastor. Então a pessoa, ela deixou de ser próspera, por quê? Porque ela perdeu a conclusão, e a conclusão é o objetivo daquilo que se começou. Isso que é o interessante. Por exemplo, quando eu começo eu tenho um objetivo. Mas quando eu concluo porque eu atingi aquele objetivo. E se você começa e não termina, você começou com um objetivo, mas você parou antes da conclusão do objetivo. E isso é deixar de ser próspero, isso é ser improdutivo. Então, a palavra prosperidade, irmãos, quando você lê na Bíblia, o que é ser próspero, relacione muito mais com isso, com ter cabativa do que ter iniciativa. Você precisa ter ideia, você precisa pensar o seguinte, quando tu começa algo e o projeto é de Deus, e a prosperidade de Deus sobre a sua vida, vai ter cabativa. Eu prego muito aqui para os irmãos da HPM, pastor, que assim, a gente precisa muitas vezes ter mais propósito e visão do que estrutura e condições. Porque se você tiver um propósito, esse propósito estiver alinhado com a vontade de Deus e for da vontade de Deus, você precisa ter o propósito e vontade para começar. Recurso vem de Deus. Ele dá. E é o que a gente está vivendo aqui. Né? A gente começou o negócio só Jesus na casa, só com a vontade e café. E hoje Deus está nos abençoando com recurso, com qualidade, com um trabalho mais estruturado. Então, tudo isso, irmãos, é viver a prosperidade de Deus. E prosperidade tem aquele sentido de não ter a ausência de necessidade. A gente pensa que ter muito dinheiro é prosperidade, mas se você não tem ausência de necessidade, você é próspero. O duro é você ter bastante dinheiro e não poder comer. Tem uma doença e você não consegue se alimentar. Tem pessoas que são ricas, fartas, e não conseguem dormir, vive preocupado. Então ele tem ausência de paz. Então não é próspero. Se aquilo fosse prosperidade, faria bem, ele dormiria bem, né? Então a prosperidade tem esse sentido também. Agora, ele diz aqui o Salmo que os ímpios não são assim. Eles não são. Eles são como a moinha que o vento espalha. A moinha é o resto que sobra da colheita.
é aquilo que você joga ao vento, deixa lá ao sol, e aquilo ali o sol seca, ele não tem serventia para nada, e aí o vento vem e espalha essa moinha, então dispersa isso e não tem parada, não tem um destino. Então imagina ser levado pelo vento. O vento ele vai para tudo quanto é direção, então é como você não ter um destino, né? Então o ímpio ele é assemelhado a isso, a essa moinha, a essa palha que o vento bate e joga para qualquer lado e ele não tem um lugar certo. Então ele é lançado fora, ele é dissipado. Então como a moinha é o ímpio, é porque ele não tem a localização física, né? Ele não tem o propósito, ele não está ali na beira do riacho, na beira do manancial de água. Ele não está fincado, ele não está alicerçado. Ele está solto, mas é sem destino, sem propósito e sem uma utilidade para qualquer que seja a coisa. Então, essa é a situação do ímpio comparada com toda a alegria e a felicidade do justo. Eu gosto dessa questão do versículo 4, quando ele fala, presidente Elias, que fala assim que são como a palha que o vento espalha, porque assim, isso acontece muito para quem realmente não tem o propósito. Tem um ditado que fala assim, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, isso é interessante. Então, assim, quem não sabe para onde quer ir, irmãos, qualquer caminho serve. Agora, assim, para onde você quer ir? Qual é o seu objetivo de vida? O céu ainda é o seu alvo? Porque se o céu é o seu alvo, você não pode ser como a palha. Você tem que ter, realmente, você precisa estar realmente plantado ao lado do riacho, como o presbítero falou. O versículo de número 5, eu queria ler na Nova Versão Internacional, ele fala assim, ó. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores da comunidade dos justos. Irmãos, a primeira coisa que você precisa entender é que o julgamento, a Bíblia fala que a lei foi feita para o ímpio, não para o justo. Então, isso é interessante, porque assim, a mesma Bíblia que fala que a lei foi feita para o ímpio e não para o justo, ela também fala que ele não subsistirá no juízo. E se não houver lei, a Bíblia fala que não há crime. O pecado, ele se tornou pecado porque a lei o tornou pecado, a lei o condenou. Isso daqui é interessante exatamente nisso, porque assim, se a lei não foi feita para condenar o justo, mas o ímpio, então o ímpio ele não segue apenas as observações da lei, ele mais está preocupado em obedecer à lei do Senhor, à vontade do Senhor, em agradar ao Pai. Isso é tão forte, irmãos, eu fico pensando na questão disso daí, porque isso nos arremete muito à questão da graça e da lei. Porque a graça, ela não significa que a gente vai viver de maneira absoluta, não é isso. Mas a graça é para aqueles que estão mais preocupados em agradar a Deus do que suas próprias vontades. E se a tua preocupação é agradar a Deus, você vai amar Ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus disse que nisso está a lei e os profetas. Então, o crente não pode ter medo de julgamento. O crente não pode ter medo de ser julgado. Porque a lei não vem para condenar ele. No máximo, vai justificar os seus atos. Isso é interessante. E fala que, enquanto isso, os ímpios serão julgados pela lei. A Bíblia também fala que eles não, versículo 5, que eles não resistirão no julgamento e também não resistirão, não permanecerão na congregação dos justos. E por que eles não permanecerão? Porque tudo que está aqui não vai fazer jus à vida que eles levam. É muito comum, e isso a gente percebe em algumas situações, que a pessoa durante algum tempo ela permaneça em um lugar que ela não concorde com os princípios que ali está. Mas passando o tempo aquilo vai cansar ela, porque não é ela, não é o que ela vive, não é o que ela quer, não é aquilo que traz prazer no coração dela. E mais cedo ou mais tarde ela vai deixar esse lugar, ela vai abandonar esse lugar. Porque não faz sentido para ela é uma perda de tempo. E isso é terrível, né? Tem gente que muitas vezes está na igreja, mas ela vê que a igreja, ela pensa na cabeça dela que a igreja é perder tempo, que estar no culto é perder tempo. Irmãos, e para quem pensa assim, se não for a misericórdia de Deus, mais cedo ou mais tarde, não é que o diabo vai tirar, é que ela por si só vai abandonar, porque vai perder o sentido, o propósito para ela. Então, eu gosto quando Jesus ele fala acerca disso na parábola lá em Mateus, e ele fala acerca do joio e do trigo. Ele fala que plantou um terreno e plantou trigo, e veio o inimigo à noite e plantou joio, né? E nasceu o trigo e o joio. E na hora que começa a nascer, os servos daquele senhor chamam ele e falou assim: o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio?
né? A gente tira o joio lá, a gente vai lá e procura o que é joio e arranca. Aí aquele ser fala assim, não faz isso não, porque na hora que você puxar o joio, você vai tirar junto com ele o trigo. Então, o processo de separação entre a verdadeira igreja e aqueles que não são verdadeira igreja, ele é natural. Ele é feito por Deus, ele é preparado por Deus. A pessoa naturalmente, aquele que não é trigo, que não foi plantado pelo Senhor, mais cedo ou mais tarde, vai sair. É por isso que princípios bíblicos muito fortes, irmãos, é a resiliência, é a persistência, é o permanecer. A característica daqueles que são verdadeiras igrejas está no que permanece. Amém? A gente vê quantas pessoas aparecem na igreja, né? Fica um tempo e depois some. Aí você fala assim, vamos visitar, e visita e tal, mas não consegue trazer de volta. Ele não permanece, não tem permanência. A palavra de Deus é fiel. Vamos lá, o verso 6 diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então é porque o Senhor conhece. Então está aqui a realidade, que o Senhor, ele não só nos contempla, ele nos conhece. Ele conhece o nosso caminho. Conhecer o nosso caminho é conhecer a nossa vida, o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele entende, como o Salmo 139 diz, de longe ele entende o nosso pensamento. É conhecer tudo, né? Ele conhece de longe. Ele já sabe o meu caminho. Então ele conhece. Então por isso é que o Senhor conhece o nosso caminho. Ele conhece o caminho do justo, ele conhece aquilo que você faz, ele conhece a motivação do seu coração, o porquê você faz. E às vezes você esquece até do porquê você está fazendo, mas Deus sabe o porquê você está fazendo. Ele sabe a intenção do seu coração, ele sabe os preceitos que te levam, aquilo que te leva a fazer alguma coisa. Esse é o seu caminho. Mas o porquê você fez? O que está no seu coração? O que te levou a fazer aquilo? Então, tem gente que fica só pensando lá no final. Mas em todo o trajeto, Deus é com você. Em todo o caminho, Deus andou com você. Por isso ele conhece o seu caminho. Ele andou com você o tempo todo. Quando você não pôde andar, ele te carregou. Então ele sabe o seu caminho e tudo que você faz. Então o Senhor é contigo. Em cada momento, em cada passo que você dá, Deus conhece você. Ele está do seu lado. Ele está junto com você. Quando você vai trabalhar, quando você está trabalhando, em tudo que você faz lá no serviço, Ele está junto com você. Então Deus conhece o seu caminho. Não adianta aquele outro levantar contra você, não adianta aquele outro te perseguir, porque Deus conhece o seu caminho. É Ele que é o seu socorro, é Ele que é o seu livramento, é Ele que é a sua segurança, Ele está com você. O salmista dizia assim, olha, eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É Ele que estava, até durante o sono. Deus estava ali guardando, vigiando o seu sono. Eu só levantei porque o Senhor me sustentou. Então Deus é aquele que conhece o seu caminho. Agora, o caminho do ímpio vai perecer. Porque o caminho dele não é bom. Você conhece algum ímpio que anda bem? Né? Eles não ligam se vai ferir alguém, se vai machucar, se vai pisar em cima de alguém para subir. O ímpio não liga, ele não se importa com ninguém. Ele se importa consigo mesmo. Quando muito, ele se importa com a sua família. Quando muito, né? E há aquele preceito, né? O ímpio, quando ele é muito bom, ele diz, aos meus amigos, os favores da lei, e aos meus inimigos, os rigores da lei. É assim, sempre é assim. Mas só que quando o caminho dele for avaliado no plumo de Deus, pode ter certeza que vai ser condenado. Ele vai ruir. O caminho do ímpio vai perecer. Então toda a sua trajetória é apagada. O salmista diz que o ímpio, ele quando passa o tempo, ele se perde. A Bíblia diz que depois ele não se conhece mais o seu lugar, ele se perde, ele é levado com o vento, ele desaparece. Mas o justo, ele permanece, porque Deus é com ele e Deus conhece a sua trajetória. Eu gosto da tradução que traz a versão internacional para esse versículo, que fala assim, ó, o Senhor aprova o caminho. O conhecer não é um conhecer distante. Isso que é interessante, é um conhecer de longe e de perto. É um Deus que conhece,
Mas é um conhecer que, de certa forma, abençoador. Isso que é fantástico, irmãos, é a questão da presença no dia a dia. O presbítero Elias falou uma coisa interessante, falou que da questão do viver com Deus, por exemplo, do viver constante com Deus, e isso é maravilhoso. E realmente, andamos buscando a cidade celestial. Isso é um fato. Mas a nossa vida com Cristo, ela é prazerosa. É uma vida de alegria. É uma vida de prazer, irmãos. Irmãos, e é um prazer incircunstancial. Não depende do externo, mas do interno. Não depende do que está fora, depende do que está dentro. Eu vi um texto hoje que mexeu muito comigo, que falava acerca do navio. Falava que em um oceano, o oceano ele é feito de água, e enquanto o navio está sobre ele não tem o poder de puxar o navio para dentro, embora seja muito mais pesado e mais denso do que a água. Isso só é possível quando aquilo que está fora do barco entra no que está dentro do barco. E isso é mais ou menos a paz que a gente tem, a alegria, é a aprovação de Deus sobre as nossas vidas. Porque enquanto, irmãos, nós tivermos dentro de nós a presença de Deus, o que está fora pode até mexer, mas não nos tira do alvo. Às vezes nos incomoda, né? Vai falar que nem o Paulo, é contrito, mas não desanimado. Então a gente vai até ficar um tanto triste em algumas situações, mas a gente não para. Por quê? Porque a gente também olha para a Bíblia e entende que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu gosto quando ele termina o versículo e fala assim, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, o conduz à destruição. Eu vejo muita gente preocupada com o castigo de Deus, e realmente, irmãos, é motivo para ter medo da mão de Deus. Um dia vem. Só que existe, além da questão da justiça de Deus, existe a questão da lei da semeadura. Aquilo que tu planta, certamente tu colhe, independente da situação. E se você não tomar cuidado, às vezes tu planta quando você está fora da igreja. Quando tu volta para a igreja, tu vai colher o fruto daquilo que você plantou do lado de fora. Ah, mas Deus não é bom? Deus é bom, mas se tu jogou a pedra para cima, vai ter que cair. Não tem outra alternativa. Então aquilo que tu planta, tu também colhe. Não dá para fugir. Né? Então, tem coisa que não dá para fugir, irmãos. Então, a conduta e aquilo que tu faz o levará. Né? Você também receberá. Aquilo que tu planta, certamente você ceifará. Amém? Aceito mesmo. E ter Deus na nossa vida já é uma promessa antiga, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é promessa dele. E quando ele promete, ele cumpre. Ele está conosco. Ele vai estar conosco nessa crise que está passando. Ele diz que está conosco, né? E se ele está conosco, nós fatalmente seremos vitoriosos, porque é ele que nos dá vitória. É ele que nos guarda, é ele que nos protege. Então, se ele está conosco, né? O que pode fazer o mundo? O que eles podem fazer? A ameaça vem, o mundo tenta te intimidar, te amedrontar e faz você pensar que você está sozinho. Mas você não está sozinho. Ele está com você. Ele prometeu e ele vai cumprir. Ele não deixa as suas promessas cair no chão, né? Então, a mídia está dizendo, tenham medo, tenham pavor. E o dia todo quer te amedrontar, quer fazer você temer. Saiba que o Senhor está com você e você está seguro nas suas mãos. Amém, irmãos? Eu vou